Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, um levantamento feito pela Controladoria Geral da União sobre as supostas fraudes do INSS aponta que 97% dos descontos feitos em aposentadorias não tinham sido autorizados pelos aposentados. Um relatório da Controladoria Geral da União revela que a maioria dos aposentados e pensionistas do INSS não autorizaram os descontos mensais associativos feitos diretamente em folha de pagamento. O levantamento teve como objetivo verificar a regularidade dos descontos feitos pelas entidades. A Controladoria entrevistou mais de 1.200 beneficiários de todo o país, no período de 17 de abril até 4 de junho de 2024. 97% afirmaram não ter autorizado os descontos e 95% disseram que sequer faziam parte de qualquer associação. Os dados sugerem que os descontos estão sendo feitos de forma indevida e em desacordo com a legislação vigente. Muitos entrevistados também relataram dificuldade para identificar a cobrança nos extratos de pagamento e para solicitar cancelamento do desconto. Diante dos indícios de irregularidade, a Controladoria recomendou ao INSS uma série de medidas, entre elas o bloqueio cautelar imediato de novos descontos associativos. A Controladoria Geral da União também reforça que a população pode encaminhar denúncias sobre descontos indevidos ou outras irregularidades por meio da plataforma falar.br, da Ouvidoria Geral da União. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, bastando selecionar a opção não identificado. Para facilitar o encaminhamento, é recomendado marcar a opção Operação CGU no campo de assunto e no corpo do texto, indicar o nome da operação e o estado onde ela ocorreu. Os beneficiários do INSS que identificarem descontos indevidos podem solicitar tanto a exclusão da cobrança quanto o bloqueio preventivo do benefício contra futuras cobranças não autorizadas. E olha só, um novo golpe está fazendo muitas vítimas em todo o país. Criminosos estão se passando por advogados, dizendo que a pessoa tem direito a receber um dinheiro. Porém, tudo não passa de uma mentira. Quem vai contar mais detalhes dessa história é a Elisa Lorini, lá do Mato Grosso do Sul. Acompanhe. Os golpistas utilizam aplicativos de mensagens para conversar com clientes, se passando por advogados ou escritório de advocacia. Eles colocam uma foto no contato e fazem uma chamada de vídeo pedindo para que a vítima abra o aplicativo do banco para fazer o procedimento de pagamento ou recebimento de valores referentes a falsas sentenças favoráveis aos clientes do advogado. É nesse momento que os criminosos conseguem pegar os dados da vítima. A nossa equipe conversou com uma pessoa que quase perdeu R$40 mil em uma tentativa de golpe semelhante a esse. E também com um advogado que tem visto cada vez mais clientes passando por situações parecidas. Desde o ano passado, retrasado, eu já sofro com esse tipo de tentativa de golpe com os meus clientes, né? Mas era esporádico, umas 2, 3 vezes por ano, clonavam minha foto, né? Pegavam minha foto em número diverso do escritório e entravam em contato com os clientes. Esse ano se intensificou bastante, né? Não só eu, mas vários escritórios e advogados de Campo Grande. Ligaram no meu telefone, eu vi a foto do meu advogado, né? Até então me atentei que fosse de outro lugar ou de outra cidade. Ele me ligou e falou, olha, ganhamos a ação e me passou o processo inteiro, na íntegra do processo que eu movo contra uma empresa. Aí eu peguei e falei, que bom, ganhamos, tal. Ele falou para mim assim, só que agora você vai ter que me passar uma contra para que eu possa fazer o depósito do valor. Só que acontece o seguinte, nós somos do STJ, uma coisa assim, nós não estamos repassando esse valor para o advogado, porque o advogado tem muitas denúncias contra advogados com problemas com clientes, e nós estamos passando diretamente para os clientes. Ele teve acesso às minhas contas, a minha conta tanto pessoa física quanto jurídica.
Aí eu falei para ele assim, e agora? Ele falou, agora nós vamos gerar um código e nós vamos mandar esse código para você e você copia e cola. Aí eu fiquei assim, eu falei, tá bom, qual que é o valor? Ele falou 10 mil. Eu falei, 10 mil, tá. Aí ele falou assim, não, é 5 parcelas de 10 mil. Aí eu falei, não pode ser. E ele ligou para mim várias vezes. Aí eu olhei no processo, estava lá, valor da ação 10 mil. E nisso eu percebi que eu estava caindo num golpe. Tentativas de golpes como esses têm sido tão frequentes aqui no estado que a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso do Sul, emitiu um alerta no portal da instituição e criou um espaço dentro do site para que os profissionais consigam fazer denúncias de pessoas que se passam por eles ou por seus escritórios. Em menos de um mês, já foram registrados 300 denúncias e muitos casos também vão parar direto na Delegacia de Polícia Civil, que vem constatando que os dados de clientes vêm sendo obtidos por golpistas através de sites que fazem buscas na internet. Você acreditar que talvez algum advogado divulgou? Bom, não vamos excluir a possibilidade, mas o sistema é auditado. Só que a gente sabe também que hoje existem diversos sites que eles fazem uma varredura em todo o Brasil de todos os processos judiciais em andamento. E ali fica muito fácil de vincular o advogado com o cliente, com a parte do processo judicial. A forma de prevenção é a mesma, é entrar em contato com o escritório de advocacia, entrar em contato com o advogado, justamente para verificar a veracidade. Teve comunicação do escritório que foi contratado com número diverso, você já desconfia, né? O escritório do meu e de muitos colegas sempre é o mesmo de contato com os clientes. Então começou a fazer... enviado informações processuais de número diverso, dê um pause na ligação, desliga a ligação, ligue para o número que você tem conhecimento do seu advogado, que assim você vai tirar dúvidas se aquele número realmente é do escritório, se teve uma mudança de número, o que muitas vezes não é, que é a tentativa do golpe. Outra coisa que pode facilitar a entender o golpe é olhar o processo que eles encaminham, que é sempre muito semelhante. Ficar atento ao número do processo, se realmente é o que você entrou e está em andamento. A OAB não oficia o cliente para pagamento de qualquer verba de sucumbência ou taxa judicial. Então, ter o símbolo da OAB em cima não é comum. Então, se tem o símbolo da OAB numa guia judicial, é um sinal de alerta já, porque a OAB não é vinculada ao pagamento de taxas. Vale lembrar que em qualquer lugar do Brasil, esses casos podem ser denunciados na Polícia Civil. É importante também alertar o advogado que teve o nome associado aos golpistas para que adote medidas. E na Bahia, uma mulher foi acusada injustamente por uma turista argentina de ter roubado a sua carteira. Porém, as câmeras de segurança mostram que o objeto caiu sem a turista perceber e não foi roubado. Acompanhe. O caso foi flagrado por câmeras de segurança de uma loja de roupas. Nas imagens, a turista argentina aparece sentada em um banco. Depois, ela se levanta rapidamente e foi nesse momento em que a carteira caiu no chão. Minutos depois, outra pessoa passa pelo local e encontra o objeto, que foi entregue ao estabelecimento. E a turista só deu falta de sua carteira quando ela e seu marido pediram para tirar fotos com a baiana de receptivo, que é uma profissional vestida com roupas típicas da Bahia e recebe os turistas no local. Jussione, a baiana de receptivo, contou que fez de tudo para provar ao casal que ela não furtou a carteira. Porém, a argentina não acreditou e continuou com os insultos e acusações. Ela também contou que foi obrigada a tirar as roupas para provar que não estava com o objeto. Após muita confusão, a turista retornou ao local e encontrou a sua carteira. Após perceber o seu erro, ela apenas foi embora, sem ao menos se desculpar com a baiana. Jussione denunciou a turista por calúnia. A Polícia Civil informou que o inquérito sobre o caso já foi encaminhado para a Justiça após todos os envolvidos serem ouvidos. Um grupo de traficantes usava bolinhas de tênis para esconder cocaína e levar a droga ao Paraguai. Porém, eles acabaram presos na fronteira. Vamos ver mais detalhes dessa história com a Gabriela Andrade.
Os traficantes estão sempre em busca de soluções nada convencionais para tentar burlar a fiscalização e embarcar em entorpecentes com destino a grandes centros mundiais e conseguir grandes lucros com a comercialização. Mas nem sempre essas táticas dão certo. A SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, apreendeu 502 gramas de cocaína escondido em 18 bolas de tênis. A apreensão foi feita no Aeroporto Internacional Silvio Piterossi, o maior do Paraguai, que fica em Luque, cidade vizinha da capital, Assunção. A droga saiu da Ciudad del Leste, município paraguaio que fica na fronteira com o Brasil, e tinha como destino final Sydney, capital da Austrália. Caso chegasse ao território australiano, o entorpecente poderia render pelo menos R$350 mil ao narcotráfico. De acordo com a SENAD, as investigações sobre o caso continuam. O aumento do preço do café fez surgir o pó-sabor café, que ficou conhecido como café fake. Mas o Ministério da Agricultura alertou que o produto não tinha café em sua composição e, por isso, não pode ser chamado de alimento. O chamado café fake foi analisado pelo Ministério da Agricultura, que indicou que as bebidas saborizadas investigadas eram compostas por cascas de grão e elementos considerados lixo da lavoura. No início do ano, surgiu no mercado um novo produto, o pó sabor café. Apreendidos em fevereiro, esse café fake passou por análise, que revelou que não tinham grãos de café em sua composição. Pela lei, o café deve ser feito apenas do fruto. A legislação brasileira permite apenas que o café possua até 1% de impurezas naturais da lavoura, como restos de galhos, folhas e cascas e matérias estranhas, como pedras, areia, grãos ou sementes de outras espécies vegetais, como de erva daninhas. Mas é proibido que tenha grãos ou sementes de outros gêneros, como milho, trigo, cevada, corantes, açúcar, caramelo e borra de café solúvel ou de infusão. O café fake não pode nem ser considerado uma versão da bebida, já que é feito apenas de impurezas e elementos estranhos. Os tipos de café, como o extra forte e o tradicional, além de conter grãos maduros, aceitam a presença de sementes de frutos que não estavam em seu melhor ponto de maturação, colhidos antes ou depois do tempo ideal. Isso acontece porque a colheita, na maioria das vezes, não é feita de forma manual. Mas não significa que esses cafés são ruins ou que fazem mal à saúde. Se eles tiverem um selo da ABIC em sua embalagem, significa que o produto foi certificado quanto à sua qualidade e quanto aos limites aceitáveis de impurezas e matéria estranha. As impurezas podem estar no café de forma acidental, por serem resíduos na lavoura, e por isso não são consideradas fraudes se estiverem dentro do limite permitido. Já os elementos estranhos são adicionados intencionalmente para falsificação e são ilegais independente da quantidade encontrada na bebida. E você vai ver a seguir: Exército vai reforçar o combate à dengue em Porto Alegre. E ainda, brasileiro chama a atenção em maratona ao desistir do pódio para ajudar companheiro. Nós voltamos já. Nós estamos de volta. Olha só, o Exército vai reforçar o combate à dengue em Porto Alegre. A cidade decretou emergência após registrar mais de 4.600 casos da doença e 2 mortes. A repórter Kátia Fantin vai contar mais detalhes. Porto Alegre está em estado de emergência em saúde pública devido à epidemia da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, que nesta quarta-feira já contabilizava mais de 4,6 mil casos de dengue e 2 mortes confirmadas. Para atuar no combate à dengue, o hospital de campanha foi montado para atender os pacientes. A estrutura, que é fornecida pelo Ministério da Saúde, fica ao lado de uma unidade de pronto atendimento
da Zona Norte de Porto Alegre. O atendimento na tenda, ele engloba os casos leves da dengue e trata da hidratação dos pacientes por via oral ou soro e funciona 24 horas. Essa operação, ela deve durar até o final do mês de maio. O Exército Brasileiro também passou a integrar as ações de enfrentamento à dengue aqui na capital gaúcha. Os militares, eles atuarão em atividades de conscientização da população, com equipes nas ruas e apoio logístico na aplicação de inseticida nos bairros com maior número de casos. A dengue, ela é uma das principais doenças transmissíveis por vetores no mundo e pode causar sintomas graves e potencialmente fatais. Então fica aqui o alerta que ao apresentar sintomas de vômito persistente, dor abdominal intensa, tontura ou até sangramentos, a orientação é procurar imediatamente serviços de urgência como as unidades de pronto atendimento. Agora vamos com as notícias de Santa Catarina. Um catarinense entrou para o Guinness Book, que é o livro dos recordes, por ter dado a volta ao mundo mais rápida de helicóptero. Vamos conferir mais detalhes dessa história com a Michele Veiga. E o piloto brasileiro catarinense André Borges, que saiu aqui do estado do aeroporto de Jaguaruna com a pretensão de dar a volta ao mundo de helicóptero e bater o recorde mundial em tempo, conseguiu. Ele ontem entrou no Guinness Book de forma oficial, recebendo inclusive a carta do livro dos recordes. O André Borges de Freitas e o piloto britânico Peter Wilson, eles voaram juntos 340 horas, em uma viagem que começou no dia 18 de junho, passando aqui pelo aeroporto de Jaguaruna, saindo, melhor dizendo, pelo aeroporto de Jaguaruna e finalizando no dia 1º de outubro, às 5 horas da tarde, com chegada no mesmo local. Conforme o registro do Guinness, foram 105 dias e 7 horas de voo, o que deram ao catarinense e ao brasileiro o título aí, junto com o britânico, claro, de volta ao mundo mais rápida da história. O André registrou no seu canal do YouTube toda essa viagem, você viu alguns trechos aqui também. A gente trouxe essa notícia à época aqui, falando com o André sobre essa volta ao mundo. Ele esteve nos principais pontos e fez aí uma façanha que agora o título fica para o Brasil. A volta mais rápida ao mundo em um helicóptero é do brasileiro, é de um catarinense. E uma cena no esporte chamou a atenção em todo o mundo. Um brasileiro abriu mão de uma melhor colocação em uma maratona para ajudar um companheiro que estava exausto a terminar a prova. A cena resultou em muitos aplausos da plateia. Vamos ver. Um brasileiro ajudou um corredor caído na reta final da Maratona de Boston, nos Estados Unidos. Pedro Arieta, de 34 anos, estreava na competição e tinha como meta completar os 42 quilômetros em menos de 3 horas. Faltando 200 metros para a chegada, ele viu um atleta abaixado e passando mal à sua frente. Sem hesitar, parou para ajudá-lo, abrindo mão de sua meta de tempo. A cena foi registrada em vídeo e viralizou nas redes sociais e na imprensa internacional. O corredor ajudado é americano e os dois seguiram juntos até a linha de chegada, onde foram em busca de ajuda médica. O engenheiro nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, disse que não pensou muito na hora, só achou que era o certo a se fazer. Pedro só queria contar a história para a esposa, a também corredora Luísa Cravo, que foi a brasileira mais bem colocada na prova. Mas o vídeo acabou viralizando nas redes sociais. A Maratona de Boston é uma das mais tradicionais corridas de rua do mundo e nesta edição foi disputada por mais de 30 mil competidores. Depois da competição, Pedro retornou para o Rio de Janeiro, onde reencontrou o filho de 3 anos e afirmou que no futuro vai falar desse momento marcante ao pequeno, para mostrar que o esporte vale a pena. E nessa edição de hoje, vamos conhecer a belíssima capital da Itália, Roma. Uma das cidades mais antigas da Europa, Roma é a mais populosa da Itália, com cerca de 2,8 milhões de habitantes. Conhecida como a Cidade Eterna, Roma combina de forma única ruínas antigas, arquitetura renascentista e uma vida urbana vibrante, além de ser a 10ª cidade mais visitada do mundo.
E como de costume aqui no Redação Hit, vamos com uma câmera lá de Roma. Na imagem você pode ver a vista da encantadora Fontana di Trevi. Essa obra-prima da arquitetura italiana é uma das fontes mais icônicas que existem, assim como um dos locais mais deslumbrantes e visitados da Itália. A construção seguiu os princípios da arte barroca e encanta turistas de todo o planeta por sua beleza exuberante, imponência e simbolismo. Atualmente, Roma é uma cidade vibrante que mistura o antigo com o moderno, atraindo milhões de turistas todos os anos com a sua rica história, arte, cultura e, claro, a sua deliciosa culinária. E é com essas belas imagens que eu encerro esta edição. Agradeço demais a sua companhia, ótimo fim de semana e até mais!